Boa noite, está começando na sua TV Brasil Oeste, canal 8, o programa Veracidade. De segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. E não se esquecendo que toda a programação da TBO agora passada em tempo real para qualquer lugar do planeta. Basta acessar o site www.tvtbo.com.br. Interagir com o programa, não necessariamente nesse horário, mas em qualquer horário do dia. Você acessa o 9974-1213 e dê sua sugestão de pauta, faça suas críticas, enfim, o programa, tudo que se passa aqui é fruto do seu pedido, fruto da sua intervenção. E a gente procura buscar levar até você, telespectador, um programa realmente de qualidade, com notícias atualizadas e um programa de variedades, todos os tipos de assuntos que você sugerir, com certeza a gente vai buscar através de pessoas qualificadas para estar levando para você essas informações. Quero aproveitar hoje, quarta-feira, cumprimentar Fátima Fares, que faz aniversário na noite de hoje, assim como o nosso vice-presidente da TBO, o Henrique Kenner, o qual eu quero cumprimentar a todos os aniversariantes da nossa querida capital, nosso querido estado, no dia de hoje. Não se esquecendo também que hoje, nessa quarta-feira, nós temos como convidado para bater um papo no programa Veracidade, qual eu peço que você não mude de canal, está aí já preparando para dormir, né? São 23 horas, já mais de 23 horas, esperamos que você possa aí continuar assistindo aí uma explicação detalhada da atuação desse vereador de Cuiabá, que é o vereador Mário Nadaf, que é o vice-líder do prefeito e também presidente do Diretório Municipal do Partido Verde. Boa noite, vereador. Boa noite, Luiz Poção. Uma satisfação estar no seu programa. Eu que tenho acompanhado toda a sua luta, de vir ao ar. E hoje, mais de 50 programas é uma opção no jornalismo mato-grossense. Eu que agradeço a presença do senhor, de ter atendido o chamamento. Nós temos aí, ao longo da semana, do mês, a gente procura variar e chamar aqui para o programa parlamentares da esfera do município, do estado, da União, do Congresso Nacional, para dar aí um pequeno relato ou a prestação de conta do seu mandato. Nós estamos à véspera do término do mandato dessa legislatura que começou agora, vai terminar em 2016, e hoje nós vamos falar aqui, bater um papo com o vereador Mário Nadaf. Eu queria aproveitar, mandar um abraço para o aniversariante, nós já estamos chegando quase no dia 14 de maio, quero mandar um abraço para o meu grande amigo, o comerciante Zé Quental, que toca aquele hot dog que o senhor já deve ter frequentado, atrás do Dutrinha. Isso. Estado Municipal Eurico Gaspar Dutra, Dutrinha. Um abraço, Zé Quental. Fique com a gente. Tá aí. Vereador, vamos falar um pouquinho o senhor que é oriundo daquela região do Porto. Nós fizemos aqui, durante o aniversário de Cuiabá, na semana, uns 15 dias, que a gente ficou aí trazendo pessoas para falar um pouquinho da nossa querida capital. A TBO tem como bandeira a TV Cultura e a gente busca também, em alguns momentos, ao longo da programação, falar um pouquinho da nossa querida cidade, do nosso querido estado, nossa querida Baixada Cuiabana. E alguns entrevistados que nós tivemos aqui no estúdio falou muito da família Nadaf. E o senhor foi, inclusive, comentado aqui no programa que o senhor tem a família do senhor tem um peso importante na história de Cuiabá. O Silvio ainda falou, Poção, não adianta você falar de Cuiabá se não começar pelo Porto, porque tudo começa ali. Eu queria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre aquela região do Porto. Inclusive, houve alguns comentários que o Porto está muito esquecido, que o Porto não está sendo olhado como deveria estar sendo olhado, E aí eu peço para o senhor aqui que o senhor discorra sobre essa questão do Porto, especificamente buscando o Porto de ontem e o Porto de hoje. Sem sombra de dúvida, um tema como morador, que já fomos, como comerciante da 15 de novembro, e como dizia o poeta russo Mayakovsky, não tem como ser universal sem cantar a aldeia. A minha aldeia é o bairro do Porto. E eu venho atuando há muitos anos
já conheço parte dessa história, uma história longínqua, remonta primórdios da fundação dessa cidade, que começou mais aqui em cima, né, na Forquilha, depois se deslocou para Lavras do Sutil, mas que o Porto teve, por essa proximidade que tem com o Rio Cuiabá, um papel de grande impacto no desenvolvimento, sendo que o Rio Cuiabá era a única fonte de acesso à cidade. Nós só tínhamos, na época, o transporte fluvial. É assim que Cuiabá comunicava com o mundo. E teve a pungência do grande comércio, né? Ali ficavam as distribuidoras de produtos que atendiam o estado inteiro. O antigo terceiro distrito, ainda éramos separados só pelo rio de Várzea Grande, porque Várzea Grande era mais um distrito de Cuiabá. Então, representando a segunda arrecadação do município de Cuiabá e um impacto, a grande distribuidora de tecidos, Casa Bucique, Irmãos Nadaf, Gataz, Grupo Gataz, empresas de navegação, que tinha a família Scaf, muitos pertencentes à colônia árabe, fizeram a vida ali, naquele território porteiro. Agora, o primeiro passo, assim que eu iniciei, na fatídico empate com o Luiz Vereda, né? Mas, graças a Deus, era mais novo e fiquei pouco tempo de fora. Me inseri rapidamente naquela legislatura, 92 a 96, e assisti, fui partícipe do primeiro grande movimento de recuperação, revitalização cultural histórica do bairro do Porto, com a transferência, você deve se lembrar muito bem disso, da transferência da Feira do Porto para o espaço que ocupa hoje, o Mercado do Porto, que leva o nome, inclusive, do meu saudoso pai, Mercado do Porto, Antônio Moisés Nadaf. Sem sombra de dúvida, não que nós não gostávamos, mas era um tumulto, muitas vezes a falta de higiene, condições sanitárias para o funcionamento, que levaram, foi um dos primeiros grandes passos. Me lembro até hoje, inaugurado pelo então vice, Coronel Meirelles, foi um grande passo no Porto. Tivemos inúmeros outros, como antigamente era mão dupla, a 15 de novembro, hoje a gente sabe que ela tem um sentido só centro-Várzea Grande. Eu digo que o Porto sempre mereceu uma grande atenção por parte dos poderes públicos. Agora, nós sabemos que a cidade não reduz ali. Ali já houveram o cais, houveram uma série de equipamentos públicos, mas que nessa administração, fundamentalmente, está sendo retomada. Nós temos ali, só para começo de conversa, uma das maiores obras dessa administração, quando concretizada, que é o Porto Cuiabá. A extensão de 1,3 km, que vai ser mais uma opção de lazer central nesse parque linear que vai da Ponte Nova à Ponte Velha, à Ponte Júlio Miller. Portanto, ali um espaço de entretenimento, no qual terá portas abertas grandes restaurantes, restaurantes de porte médio e até que possa atender os pequenos comerciantes como uma praça de alimentação. Esse projeto, sem sombra de dúvida, vai fazer novamente do Porto um cartão de visita. E nós acompanhamos de perto o ex-secretário Marcos Fabrício, quando à frente da Secretaria de Turismo, incluiu as cidades históricas. Então, nós teremos a revitalização da Praça Luiz de Albuquerque, teremos também a revitalização popularmente conhecida como Praça dos Expedicionários, que seu nome legítimo é o cuiabano que participou da Segunda Guerra Mundial. E a questão dos casarios, prefeito, aquelas casas todas abandonadas, como que ficou? Vai ter algum processo de revitalização dessas casas? Sim, a prefeitura tem procurado, né, direcionar a vocação turística e na área alimentar. Porque se nós percebemos hoje
a questão econômica ali se presta, muitas vezes, até pequenas contravenções, como a própria prostituição. Eu acho que vai criar um cenário positivo essa obra. E isso, naturalmente, vai provocar uma evacuação dos malfeitores daquela região. Que hoje, diga-se de passagem, que pese o primeiro batalhão que lá se encontra, responsável pela segurança, pela vigilância, nós temos ali um corredor livre, que é a beira do rio, onde abriga gente oriunda de todo o estado, muitos deles necessitando de tratamento, que é a questão principalmente do crack. E eu acredito que essas obras trarão uma nova dinâmica a todo o bairro do Porto, e muita coisa já tem sido feita. Por ocasião da Copa do Mundo, foi feita a recuperação asfáltica de toda a malha viária daquela região, o asfaltamento de ruas que não eram pavimentadas já historicamente. Nós tivemos a revitalização através do TAC, Atacadão, de uma praça esquecida. Eu me lembro que no primeiro mandato foi o primeiro a reformá-la, levei até o Roberto França lá, a quadra, que é a Praça Maria Risse. Tivemos a revitalização da Praça dos Expedicionários, que fica ao lado da Casa do Artesão. Essa recuperação, portanto, nós temos um grande número de obras prometidas para o Porto que, quando efetivadas, vão trazer um perfil novo. A verdade também que a própria feira precisa de uma revitalização. Nós tivemos um espaço ao lado, que é o Centro Comercial, seu filhinho, pai do secretário Magalhães, de Enes Magalhães, de Ackerman, que também compõe hoje esse cenário. A revitalização já no bairro Dom Aquino, mais vizinho do Porto, acho que essas duas comunidades se misturam, é um espaço comum, Dom Aquino Porto, que é o centro comercial, junto com a quadra, o ginásio Dom Aquino, que presta ao exercício, à prática de esporte, que é um espaço que integra o Sesc Arsenal, a Casa do Artesão. Então nós temos, e muitas vezes injustamente, né, porque o Porto não está esquecido. É uma das áreas de maior olhar, de maior visão por parte dessa administração Mauro Mendes. Muitas obras. Agora, tudo que é bom, tudo que é especial, demora para acontecer. Naturalmente, todo esse cenário está sendo preparado e nós colheremos os frutos a partir do final desse ano e começo de 2016. Aí, você que ligou sua televisão, nós estamos entrevistando o vereador Mário Nadaf, que é vice-líder do prefeito e também presidente do diretório municipal do PV, do Partido Verde, que nesse primeiro bloco discorreu sobre o Porto, falando um pouquinho do Porto, as ações, né, que estão acontecendo, as mudanças. E você que está aí, não desligue, nós vamos um pequeno comercial e já voltamos com o vereador Mário Nadaf. De volta com o programa Veracidade na sua TBO. Ouvindo um pouquinho de música, viajando um pouquinho no túnel do tempo, vereador. Buscando um pouquinho aí no Dire Straits. Dire Straits. Mas, segunda a sexta-feira, você tem esse compromisso aqui com o programa Veracidade a partir das 23 horas. Hoje nós estamos aqui com o vereador Mário Nadaf, nosso entrevistado de hoje, fazendo uma retrospectiva do seu trabalho, falando um pouquinho de Cuiabá. Vereador, hoje é dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Como o senhor está vendo hoje com relação ao negro? Houve muita evolução com isso? O negro ainda está sofrendo um processo de discriminação? Como que a Câmara tem olhado para a questão do negro, dessa discriminação racial, que ainda infelizmente perpetua, não em Cuiabá, mas no mundo? Qual que é a avaliação que o senhor faz da abolição da escravatura hoje? O que o negro tem para comemorar? Eu, como professor de história, que sou historiador, nós precisamos fazer uma nova leitura, né? Essa própria data, ela que foi colocada pela história tradicional como um marco de libertação do negro,
na verdade, é um grande equívoco, né? Porque a lei não deu conta de inserir o negro no mercado de trabalho. E todas as estatísticas da economia produtiva têm ou a sua exclusão ou os menores salários que percebe por essa etnia. Então, é necessário uma reflexão profunda sobre a questão da libertação do negro no nosso país. Muitas vezes escamoteada pela ética cristã, mas que construíram a história desse país, sem sombra de dúvida, e a ponto de muitos ainda verem com olhares críticos as ditas cotas, a reserva, tanto no vestibular como nos concursos públicos. Eu vejo que é um pagamento de uma dívida, né? Que há muito tempo eles que carregaram muito a questão produtiva nesse país, perecendo do principal valor, que é a liberdade, e que hoje nós estamos devolvendo a eles isso. É claro que foi criado na história está havendo uma revolução, né? Há poucos dias eu lia sobre a história do navio negreiro. Isso aí já vai uma dica para você que acompanha a veracidade aqui, um toque de vestibular. Concurso, né? Concursos públicos, que a morte não era tão grande nos navios negreiros. Mesmo porque o negro, naquela época, antes da libertação, que fazia o translado África-Brasil, primeiro, que eram os próprios negros que comerciavam seus irmãos na Mama África. A Mama África não é tão mãe assim, então, né? Eles comercializavam seus próprios negros. E o número de mortes era reduzidíssimo. Era inferior ao translado, à viagem marítima de homens brancos. Interessante, me assustou, que chegava até 30%. E a do negro, por quê? Porque era uma mercadoria muito valorizada e comercializada principalmente no Rio de Janeiro. Né? Então, foi um ícone histórico, um paradigma que foi quebrado durante esse estudo feito por esse professor da UERJ, do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que é um momento de reflexão, né? Claro que nós nunca pensamos numa sociedade separatista, que à primeira vista é o que transparece a questão da cota, mas a gente tem que pensar enquanto dívida social, né? Enquanto dívidas de exclusões que foram ocorridas durante séculos e séculos, e que hoje nós temos aí um momento de reflexão. É tão somente isso a data de 13 de maio. Muito bem. Parabéns aí, vereador, pela fala. Eu queria também fazer uma pergunta. O senhor é presidente do Diretório Municipal do Partido Verde. O Partido Verde tem um significado muito importante nesse contexto ambiental. Cuiabá, com essa questão do VLT, dentro da estatística, são quase 3.000 árvores que foram tiradas da nossa querida cidade. E o senhor tem um projeto importante nessa questão desse plantio. Como que ficou essa reposição? Cuiabá ainda está carente dessas árvores que foram tiradas, as pessoas... Você pega os principais corredores, Fernando Correia, Avenida do CPA, você não vê mais nenhuma árvore nesses canteiros centrais. Isso. Como que o PV vê essa situação e como o senhor, como parlamentar, tem feito para tentar ou corrigir essa falha? Luiz, esse é um espetáculo triste, dramático, suplicante da natureza. O crescimento que trouxe o progresso, né, a vinda de várias empresas que nunca tinham aportado na cidade de Cuiabá, mas todo crescimento tem suas consequências. Hoje, a supressão arbórea que houve na nossa cidade foi magnífica, no sentido perverso da expressão. Porque nós tivemos aqui a supressão, as matas ciliares, né? A gente vê o avanço da construção civil, que não respeita as nascentes que estão dos rios. Só aqui nós temos 27 afluentes do Rio Cuiabá. E é muito sério. Veio o VLT, que até hoje não sabemos quando chegará definitivamente na nossa cidade, mas um papel pontual eles já fizeram na história ambiental de Cuiabá. Suprimiram quase 3.000 árvores. Em que pese o impacto, a reposição que se fazia promessa no projeto, se nem o próprio escopo principal do projeto, que era essa modal de transporte,
Eles resolveram. Quem que há de acreditar que eles vão fazer a reposição arbórea? Eu, particularmente, na Avenida 15 de Novembro, eu até acreditei naquele momento que o VLT viria, porque foi uma das primeiras ações das construtoras, do consórcio, foi suprimir dois IPs que se encontravam lá. E a descrença é tão grande que essa modal não vai acontecer, que eu já fiz um replantio de 2 jacarandá. E até para responder na minha própria consciência dessa supressão arbórea, nós desenvolvemos, não como um projeto burocrático do Legislativo, como uma ação prática de sustentabilidade, nós prometemos que atingiríamos mais de 15 mil plantios durante todo o mandato. E temos feito pontualmente, ainda não chegamos a esse patamar, mas que é o nosso projeto, Movimento de Arborização Comunitária. Plantar. O Plantar já está na sua 15ª edição, atingindo as 4 regiões, norte, sul, leste e oeste, envolvendo muitas vezes a comunidade, o movimento comunitário, muitas vezes a comunidade escolar, como fizemos no último dia 9, no bairro CPA 3, na Escola Municipal Otacílio de Educação Básica, demos àquela comunidade um pomar. Bem verdade que esse projeto nós temos muito a parceria do secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stoppo, que disponibiliza parte das mudas, da disposição de pessoal, e naquela oportunidade, nos 2 períodos, só ali plantamos mais de 100 mudas, que vai ficar uma história simultânea com o crescimento, com a formação educacional dos alunos, principalmente dessa idade tenra, que a pessoa começa a vincular, porque a árvore tem a sombra, ele contém um pouco os ruídos sonoros, combate a poluição sonora, e ele tem o que é a troca gasosa que realiza, que disponibiliza oxigênio. E eu ainda vejo muita gente, Luiz, que entristece, que não planta uma árvore ou corta uma árvore, porque a sua calçada suja com folhas. Então é triste. E nós, através dessas 15 edições, que já aconteceram, muitas até, como ocorreu na Boa Esperança, com o auxílio do Exército Brasileiro, a Nonobec, Batalhão de Engenharia e Construção, onde pudemos não só comemorar o calçamento dessa importante via de escoamento, hoje a Rua 4, que interliga Fernando Correia até a Estrada do Moinho, como também o plantio de 126 árvores de 4 espécies, que, com o apoio da Unimed, com a participação das 2 unidades escolares, uma estadual, Escola Ferreira Mendes, e a outra, um colégio particular, Basta, e a Unimed, que cederam gratuitamente os protetores, ali, só naquela ação, no dia da árvore de setembro de 2014, fizemos um plantio de 126. Estão lá para quem quiser ver. Né? É claro que a cada plantar a gente... Fomos já na região do Pedra 90, lá a briga foi conjunta, não só do plantio, a questão da sustentabilidade, engajamos também na questão da água, já havia padronização na frente de todas as casas, mas a água não chegava. Fizemos um grande protesto. Hoje, até de forma assim bastante saudosista, a então líder comunitária, Esther, que fizemos essa luta, fizemos esse barulho, e a dona Ruth trouxe Bordas da Chapada, ao lado do Pedra 90, trouxe a água para a comunidade. Então, cada plantar se delineia de uma maneira que é organizada. Muitos críticos pontuais já me disseram, mas e aí, essas árvores sobrevivem? Depende da conscientização da comunidade que recepciona. Se não tiver uma preocupação da criança adotar, como temos feito em todos os plantares, envolvendo a juventude e as crianças, aquela é a primeira lição de sustentabilidade, é a primeira aula de educação ambiental.
o compromisso que nós temos proativo perante esse grande bem que é o meio ambiente. E as pessoas devem ter uma solução de continuidade. A primeira pedra foi lançada. Eu não gastaria todo o meu pessoal, do meu gabinete inteiro, se eu fosse mantê-las, molhá-las, podá-las, cuidar, enfim, de todas essas áreas. Nós damos um pontapé inicial. Cabe à comunidade absorver. E tem esses exemplos, tem todo dia se manifestados durante os plantares. É claro que algumas comunidades a perda é muito grande, em outras supera a nossa própria expectativa. Eles próprios já estão organizando seus movimentos e estão me convidando para participar. O senhor entrega, ele adota a árvore, Ele né? adota a árvore, certo. sem sombra de dúvida. Tá aí, nós estamos entrevistando o vereador Mário Nadaf e falando um pouquinho desse projeto importante, que é o do próprio partido, já disse, Partido Verde, falando um pouquinho dessa questão da arborização que foi tirada e ele, nesse projeto também, de complementação dessas árvores que foram retiradas. Nós vamos pegar um intervalo e já voltamos. De volta com o programa Veracidade na sua TBO. 9974-1213, nosso WhatsApp ou nosso e-mail, programaveracidade.lp@gmail.com. O site do programa é Programa Veracidade, www.programaveracidade.com.br. Lá tem um ícone onde você assiste o programa, toda a programação, não só o programa Veracidade, como outras programações da TBO em tempo real para qualquer lugar do planeta. Nosso e-mail, programaveracidade.lp@gmail.com. Vereador, tem um projeto polêmico do ponto de vista, assim, nunca se cogitou, né? Pelo menos eu acredito que nem no Brasil teve, se teve, o senhor vai falar se teve ou não, que é essa questão do projeto Pinto Feliz, disfunção erétil. Como que está esse projeto hoje? Está tramitando? Qual que é o objetivo fundamental desse projeto aí? Que inclusive foi até motivo de muita chacota. Vamos a disfunção erétil, né? Mas é o Pinto Feliz. Então, eu assim, até me emociono e te agradeço da oportunidade de falar desse projeto, que foi mal compreendido por muitos colegas seus, pessoal da área do jornalismo, que talvez não tenha tido a preocupação de ler de que trata o projeto, se apegou com um nome popular que não fui eu, foi a própria população que adotou de Pinto Feliz. E aí, a partir dessa ótica da lente preconceituosa, já fez seu julgamento. Primeiro, que o medicamento de disfunção erétil, o mais conhecido de todas as marcas, só uma marca, o tal do Viagra, ele já é fornecido pela rede pública de saúde, quer a nível federal, quer a nível estadual, quer a nível municipal. O que o meu projeto buscou regulamentar foi vincular a essa entrega de medicamento àqueles que queiram, criando um perfil, pessoas que ganham não mais do que 2 salários, que têm idade superior a 60 anos, que se vincule a sua distribuição a uma consulta médica com um profissional que conhece os efeitos colaterais do remédio. Porque o que nós assistimos é um espetáculo de pura tristeza. Eu tenho exemplos familiares, exemplos da relação do círculo de amizade, que foram a óbito em razão de desconhecer os efeitos colaterais. Uma pessoa que sofra do coração não pode ser submetida a esse tipo de medicação. Ele é totalmente excluído. E parece que não, que estamos no século XX, mas proprietários de fazenda, grande fazendeiro, já pereceram em função ou do uso abusivo ou desconhecimento de uma contraindicação tendo sido levada a óbito. A automedicação. Medicação, porque não há essa vinculação.
E ela é letal a algumas doenças crônicas. É letal. Portanto, primeira justificativa, a defesa da vida humana foi o alvo principal do projeto. Não é justo de pessoas, acabamos de falar do negro aqui, pessoas que já prestaram relevante serviço, população masculina, chegaram a esse patamar que, por ignorância, por falta de conhecimento, façam um verdadeiro suicídio ao tomar, sem esclarecimento, sem diagnóstico médico, esse medicamento. E segundo, é um princípio velado. Parece que não há sexualidade depois dos 60. Todo mundo vê aquela figura tradicional do vovô, e na prática isso não acontece. Segundo a própria indicadores de índices, segundo a própria apresentação da Organização Mundial de Saúde, é uma dimensão da saúde, a sexualidade. Então, nós estamos falando aqui de tabu e preconceito, e foi essa a reação imediata, sem dizer de um outro problema que a regulamentação visava combater, o contrabando de medicamento. Hoje, o que se comercializa, muitas vezes, shopping popular, ponta de esquina, praças, são medicamentos que não sofrem nenhum tipo de fiscalização pela Anvisa, porque são falsificações, são contrabandos ilegais e que nós queríamos regulamentar essa questão, para que ele conhecesse sua própria saúde, fosse orientado por um profissional médico, para que ele não tivesse acesso a essa rede clandestina de fornecimento. Portanto, infelizmente é um tema velado, eu fui objeto de inúmeras chacotas, né, mas continuo, o projeto está tramitando e vou cobrar de forma contundente que as comissões exarem os seus pareceres para que ele possa vir à apreciação do soberano plenário da Câmara Municipal. Até aceito o debate de que essa não é a função, atribuição, competência do vereador. Essa, passivo, tranquilamente. Agora, esconder embaixo do tapete essa grande realidade, que são centenas de óbitos que no nosso município ocorrem anualmente, ou esconder que há o contrabando desse tipo de medicamento do Paraguai e da Bolívia, a isso o meu mandato popular não vai se prestar. Colocarei e levarei até a última instância a aprovação do projeto. Inclusive, olhando por essa leitura, a contaminação, principalmente para esse pessoal da faixa de 60 anos, o pessoal da melhor idade, com relação ao HIV, também é muito grande por falta justamente dessa orientação. Tem crescido bastante, porque o que nós vamos? Eu digo primeiro que não é de classe social. Acabei de citar um caso, uma pessoa que tinha um conhecimento leviano, que sofria de uma doença cardíaca e ingeriu o medicamento. Uma pessoa de um padrão de vida alto, e que desconhecia os efeitos colaterais. Por quê? Porque a sexualidade do idoso é um tema velado. Esse é um assunto proibido, é um tabu na nossa sociedade. E eu tenho questões muito tranquilas. Acho que o idoso pendurou a chuteira, né? Pendurou a chuteira. Ele está equivocado, né? O próprio jovem, perguntei isso na minha sala de aula, o próprio jovem vê só o vovô que dá presentinho, afaga os netinhos, mas desconhecendo todo o valor produtivo que ele já teve e que tem direito a uma dimensão da saúde, que é a sexualidade. E ter uma vida sexual ativa, né? Sim, isso faz bem, melhora os humores. Eu fico muito tranquilo, Luiz, dessa oportunidade, que o PV tem essas questões pacificadas no seu próprio estatuto. Isso é verdade. Né? A questão da diversidade. E a gente respeita. Eu, por exemplo, fui procurado ontem por uma comissão sobre a questão da ideologia do gênero. Falei, eu sou avançado, mas não cheguei a tanto. Que é uma proposta que o atual Conselho Nacional de Educação pretende inserir no programas escolares. Uma questão assim, tipo banheiro unissex, isso não. Eu, como educador,
rejeito veementemente, mas reconheço que há espaços, a sociedade deve ver, não com esse olhar. Eu que trabalhei com essa questão da idade, da melhor idade, já sofri todo esse tipo de discriminação. Imagina aqueles que fazem uma opção sexual. Passar por esse processo de discriminação. É muito discriminação. Então, nós temos tranquilo essa questão, né? Nós estamos discutindo vários aspectos que afligem. Hoje a sociedade está em pleno processo de mudança. A questão política está na epiderme, nessa onda que vai ter de buscar uma saída, né? Uma reforma política urge. E eu digo assim, tem muito dito em questão de voto distrital misto, distritão, e eu digo que uma das melhores reformas seria a proibição da coligação nas eleições proporcionais. E o melhor momento dessa experiência seria nas eleições municipais, para verificar toda a musculatura. Porque o partido que não começar pelo município não tem condições de se estruturar a nível de poder federal. Então, seria uma boa experiência que, a partir dessas eleições de 2016, e nós temos preparados do PV para esse momento. E o senhor, como presidente, como que está a articulação do diretório? Fez a eleição para a executiva? Como é que está os preparos para o ano que vem? Nós ainda somos provisórias em todo o estado de Mato Grosso, né? Portanto, somos indicados pelo presidente da regional pelo nacional. Ainda não chegou esse momento da democracia plena no PV. Nós temos fomentado o debate para atrair. Hoje o PV tem uma grande simpatia na juventude. Nós o tempo todo nos preocupamos de não desestimular, fazendo um mandato transparente, ambientalmente sustentável. E o PV tem trazido muita gente. Promete aí grandes filiações, como a que ocorrerá em consonância com o Diretório Regional, dia 6, um grande momento que a família PV no auditório do Presidente Médici. Pode convidar o povo. O Presidente Médici, durante a manhã de um sábado, vai chamar os novos filiados, não só aqueles que colocarão seu nome à disposição da população para participar, mas aqueles que, por simpatia, estão aderindo à causa. Eu quero até esse serviço público fazer um outro convite. Dia 10 foi criada pelo nosso gabinete, né, um prêmio de sustentabilidade, jornalista, amante da natureza, Eugênio de Carvalho. Vai ser numa quarta-feira à noite. Eu, conjuntamente com os demais vereadores, iremos condecorar com essa comenda de sustentabilidade aquelas pessoas, desde o simples catador até as pessoas como juízes, desembargadores, promotores, que prestaram relevantes serviços na área ambiental. É um momento muito importante. Nós que estamos na capital de um estado que tem 3 biomas, nós temos de começar, pelo menos de forma simbólica, a valorização daqueles que têm a sua vida ligada inteiramente à questão da sustentabilidade. É aí o prêmio Eugênio de Carvalho, dia 10/6, na Câmara Municipal de Cuiabá, a partir das 19 horas. Tá aí, vereador Mário Nadaf. Não desligue, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos. De volta com o programa Veracidade na sua TBO, segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Hoje nós estamos com o vereador Mário Nadaf, do PV. Eu quero fazer uma pergunta daqui a pouquinho para o vereador Mário Nadaf, mas antes nós vamos colocar uma matéria, uma externa aí, feito, que foi a convenção do PSDB. Vereador, vamos assistir essa matéria e depois eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Vamos à matéria. Começou por Cuiabá a série de encontros regionais do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, visando o fortalecimento e a organização da sigla para a disputa das eleições municipais.
As lideranças do partido apostam no diálogo aberto com a sociedade para sugerir mudanças e atrair novos filiados. O PSDB é o partido da mudança, é o partido antagônico ao que está aí. Ele é o diferente do governo que está aí, ele que combate o que está aí, aliados com outros partidos e com outros correligionários, claro. Mas o PSDB, ele lidera essa posição de oposição no país. Então tem um sentimento muito forte hoje do Brasil para que essas pessoas venham aderir à sigla tucana. Liderança do agronegócio, o produtor rural Rui Prado assinou a ficha de filiação do PSDB. Outras lideranças do setor vão aderir à sigla. Nós estamos trabalhando e consultando todo o interior na minha classe laboral, que são os produtores rurais. Existem 20 que já confirmaram essa vinda ao PSDB. Existem inúmeras outras lideranças que estão conversando nos seus municípios para fazer as interações e daí então sim estar ingressando no PSDB. O desejo de mudança começa pela capital. Com a reeleição da atual diretoria, o próximo passo é avançar em pontos estratégicos para o crescimento do número de filiados, de olho na disputa pela Prefeitura de Cuiabá. Nós queremos fazer uma grande chapa de vereadores. Nós temos 3 vereadores hoje em Cuiabá, o vereador Maurélio Ribeiro, o vereador Ricardo Saad, a vereadora Loeci Ramos. Temos na suplência o Paulo Borges e nós vamos fortalecer essa chapa nossa de vereadores, atraindo o pessoal do movimento comunitário, atraindo o pessoal do movimento das mulheres, atraindo o pessoal da juventude. Nós pretendemos fazer uma chapa que vai eleger de 5 a 6 vereadores nas próximas eleições. O partido tem musculatura, o partido tem nomes, o partido tem discurso, tem debate, tem militância e deverá caminhar para a Prefeitura Municipal de Cuiabá coeso, agregando, aglomerando no seu entorno novos partidos. O partido também trabalha com o crescimento da participação feminina no processo. A conscientização e a divulgação das políticas para a mulher são as apostas. E a gente só tem condições de fazer isso se estivermos dentro do partido, ganhando os espaços, conquistando e avançando, senão não vai. A reestruturação do partido também passa pelo fortalecimento da militância. Com o apoio das bases, as principais lideranças vão organizar o fortalecimento do movimento comunitário. Nós vamos começar a visitar os municípios, principalmente a Baixada Cuiabana, com os diretórios do PSDB, para nós fortalecer os diretórios e ampliar a base do partido. Os bairros hoje estão todos abandonados. O movimento comunitário está esquecido. Então é por isso que nós pedimos que a população venha, some com a gente, venham somar com o PSDB. Nesse contexto, o PSDB projeta ampliar os espaços para o diálogo permanente com a sociedade e a participação da juventude é essencial para o surgimento de novas lideranças. A juventude dentro do partido ela é oxigenadora, ela tem algumas ideias, às vezes algumas pessoas que estão há muito tempo e que não têm a visão da inovação da sociedade, né? A sociedade sempre dá inovação, então é isso que a juventude traz, uma inovação, essas novas ideias. Tá aí, vereador. É uma matéria bastante importante, né, que foi feita com relação à convenção do PSDB, que ocorreu nesse sábado próximo passado. Eu faço uma pergunta para o senhor, como é que está hoje o PV? Recentemente, o líder do governo, o deputado Wilson Santos, disse que o PSDB vai ter candidatura própria a prefeito. Como que o senhor está vendo essa situação do PSDB e qual que é a relação hoje dos vereadores, o senhor que é vice-líder do prefeito Mauro Mendes na Câmara Municipal, como que está essa relação do PSDB com relação à gestão Mauro e o senhor como vice-líder, como que o senhor está enxergando toda essa articulação, essa mobilização e essa fala que foi colocada aí pelo Rui Prado, pela Thelma, pelo Maurélio, pelo Avalone, qual que é a avaliação que o senhor faz? Nós temos eleição já ano que vem. A apresentação de nomes, a pretensão para assumir o pleito que serão as eleições de 2016 é muito natural e compreensível no Estado Democrático de Direito. Agora, são 2 colocações que eu tenho de deixar bem claras. A primeira, enquanto vice-líder do governo, é um governo que veio para marcar gestões frente ao Palácio Alencastro. Eu costumo dizer que o prefeito Mauro enfrenta problemas, faz o enfrentamento de problemas históricos de Cuiabá, como fez com o pronto-socorro municipal de Cuiabá, que eu costumo chamar de pronto-socorro internacional da América do Sul. Por quê? Atende a todos. E é obrigação das unidades públicas de saúde.
Então, enfrentou, o pessoal, podia ser mais rápido, mas necessitou dessa sinergia positiva, essa convergência entre poder estadual e poder municipal, que não existia alguns meses atrás. Eram concorrentes e hoje há essa sinergia positiva. O prefeito Mauro Mendes fez o enfrentamento de um déficit de pavimentação asfáltica que, quando acontecia, privilegiava somente os bairros centrais. O programa mais ousado de recapeamento asfáltico que essa cidade já conheceu, já chegando ao patamar de 120 quilômetros. E não é só bairros de elite, não. Bairros populares que reivindicavam décadas por esse asfaltamento. Posso citar aqui inúmeros deles, Jardim Umuarama, Centro América, que estão em fase, estão andando. Está sendo realizada essa obra, compreendendo mais de 14 bairros. Sem falar a qualidade dos equipamentos da área educacional. Eu testemunhei já o lançamento de inauguração de 3 CDs, que não deixa nada, não deixa nenhuma inveja à iniciativa privada. CMEs de qualidade. E mais difícil do que abrir é colocar o corpo de pessoal ali. A obra que nós já nos referimos aqui também, Porto Cuiabá, um grande impacto. Porto volta a atender a toda a cidade como cartão turístico, local turístico. Então, eu não tenho dúvida, e é por isso que eu aceitei esse convite do prefeito Mauro Mendes. Agora, quando eu coloco a questão partidária, eu acho legítimo. Eu acho que nós estamos numa democracia, todos podem se apresentar. O PV tem andado com o bloco, tem feito uma história das suas coligações. Em 2010, apoiamos o então candidato do PSB, Mauro Mendes, ao governo do Estado. Já existe uma história. Novamente, quando se apresentou à Prefeitura Municipal de Cuiabá, 2012, novamente estava lá, no arco originário da aliança, diga-se de passagem. O PV, junto a outros 3, se juntou desde o primeiro turno ao prefeito Mauro Mendes. Claro, também não estamos descontentes. Hoje participamos, através da Secretaria de Serviço Urbano, tivemos uma questão que hoje, e eu sou muito leal ao prefeito Mauro Mendes, que teremos problemas sim, né? A supressão do programa Cuiabá Veste. Eu não sou só para bater palma. Eu acho que nós podíamos, através de um convênio técnico, não estar passando esse sacrifício hoje, porque já foi disponibilizado pelo governador Pedro Taques. Se nós mantivéssemos uma estrutura, um aporte que extinguisse a FUNEC, mas mantivesse o programa Cuiabá Veste. Eu acho que, mais no assunto geral, e esse particularmente me toca, mas no aspecto geral, é uma grande administração, que fez um enfrentamento histórico a problemas seculares da nossa cidade. Saúde, pavimentação asfáltica, educação e turismo. E o PV se coloca como proativo, reconhecendo essa administração e também terá uma grande envergadura nesse pleito. Fizemos um vereador, quando todos os veículos de imprensa, praticamente, não acreditavam que faríamos nenhum. Novamente, no pleito estadual de 2014, 2 deputados estaduais. Então, o PV quer inserir a agenda da cidade a questão da sustentabilidade. Temos dado passos tímidos. A questão das ciclovias, a malha cicloviária tem de ser ampliada. É uma modal de transporte. Antes de ser lazer, é uma modal de transporte. Nós temos de disponibilizar espaço para movimentação com segurança. Já foi feita essa experiência de 6 quilômetros, interligando a Arena Pantanal até o Mãe Bonifácio. Nós queremos, e outro enfrentamento feito por essa administração, porque outras administrações nos legaram a terceirização. Um contrato frouxo com mudanças a passos de tartaruga. Foi essa a herança que o governo Mauro Mendes recebeu. Já reestruturou através de uma agência
com capacidade de exercer a regulamentação e a fiscalização, porque antes a AMAIS era uma agência de mentirinha. Tinha 7 funcionários. Da dimensão dessa concessão, somente da concessão do esgotamento sanitário e do fornecimento de água, e dentro dos seus quadros não tinha um engenheiro sanitário. Então, foi uma terceirização que não deu a contrapartida do controle popular. E é por isso que sofremos o que vemos, sofremos até hoje. E agora se fala que não há essa palavra universalização. Meu Deus, foi alardeado pela concessionária vencedora que chegaria em 3 anos a água, que a meta do esgotamento seria mais longa, 10 anos, mas que também chegaria protegendo os nossos mananciais, o nosso rio Cuiabá, o nosso rio Cochipó. E não foi colocado isso no contrato? E não foi colocado em prática. Não foi colocado no contrato? Não, é uma briga semântica. É uma briga semântica. Eu quero até, parece ser um entendido. Eu quero até cumprimentá-lo aqui, Luiz Poção, que o seu programa faz um exercício de municipalismo, até no nome do programa. Veracidade. Parece questão semântica, mas ao mesmo tempo que fala desse princípio de ser verdadeiro, veracidade, um olhar sobre a cidade. E a cidade de Cuiabá precisa ter um olhar responsável, carinhoso, e é essa a preocupação principal do PV. E o PV não se sente, hoje ainda, preparado para o enfrentamento. Mas que poderia compor aí com a valorização de uma chapa, buscando um espaço maior no Legislativo, compor a própria chapa para o Executivo. Então, nós estamos ouvindo e trabalhando. É esse o papel do PV. Vereador, para fechar, o prefeito Mauro Mendes vem para a reeleição? Olha, eu acredito que com esse Instituto da Reeleição, não tem candidato atual que não venha para a reeleição. Certo. Né? E o PV caminha automaticamente no apoio ao... Claro, o PV hoje é parte dessa administração. Ótimo. Vai dialogar. Agora, tudo em política é conversar. Tá certo. Aí você que ficou com o programa Veracidade até agora, desse momento, já quase meia-noite, queremos agradecer a todos pela audiência. Vereador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado você e os espectadores que tiveram a paciência de nos ouvir, mas um programa de grande impacto. Parabéns pelo formato que deu a ele. Obrigado. E esperamos contar com você, telespectador, até amanhã, nesse mesmo horário, 23 horas, aqui na TBO, Canal 8. E até amanhã, se assim o nosso grande arquiteto nos permitir. Boa noite a todos.